Estruturas de concreto, comportamento e projeto à flexão simples, segunda parte. No vídeo anterior nós vimos a teoria clássica de vigas como uma base para que a gente possa analisar as peças de concreto armado submetidas à flexão, terminando com uma análise do que a gente poderia aproveitar da teoria clássica de vigas para o estudo do concreto armado. Nesse vídeo agora a gente vai detalhar melhor essa questão e vamos chegar até o cálculo de esforços nas seções, que é uma etapa crucial, né, em qualquer análise que você vai fazer de elementos reticulados de concreto armado. Mas em relação à aplicação, né, ao concreto armado, a gente pode mencionar mais uma vez que as equações diferenciais de equilíbrio das vigas elas permanecem válidas para o caso das vigas de concreto armado, porque a gente não fez nenhuma menção ao tipo de material na dedução das equações diferenciais de equilíbrio. Derivada do momento, o cortante, etc. Derivada do cortante menos a carga são as equações de equilíbrio globais das vigas. Já o equilíbrio entre momento externo e momento interno também deve ser obedecido. A diferença é que agora, quando a gente for calcular o momento fletor interno ou momento fletor resistente, nós temos que levar em conta as relações constitutivas adequadas aos materiais. Ou seja, as relações constitutivas do aço e do concreto devem ser adequadas. E não vão ser mais, em geral, no caso mais geral, não vão ser relações constitutivas lineares. Por isso que no momento interno vai ficar evidenciada a não linearidade física, que a gente chama, ou não linearidade do material, devido justamente a essas relações entre tensão e deformação do concreto e do aço serem expressões não lineares. Um comentário que se deve fazer é que esse modelo de vigas de Euler-Bernoulli, né, de seções planas, etc., não serve para a análise de vigas de concreto armado ao cisalhamento. Tanto é que não sofre nenhuma influência da presença de armadura transversal. Esse modelo não consegue captar nenhum efeito da armadura transversal e não é utilizado, só é utilizado para cálculos de flexão e não de cisalhamento. Em relação às equações de compatibilidade, ou seja, aquelas que dizem respeito à deformada da seção, a gente vai continuar a adotar a hipótese de seções planas. Essa equação foi a equação que a gente já havia deduzido para a teoria clássica de vigas, que diz que a deformação numa determinada altura numa seção transversal, né, aqui eu estou com um x fixo, né, estou numa seção transversal, é igual a deformação no eixo de referência menos a distância a esse eixo de referência multiplicado pela curvatura. Isso a gente vai sempre considerar válido para o concreto armado também, até mesmo na ruptura. Aqui na figurazinha ao lado nós estamos vendo uma seção genérica de concreto armado, já introduzindo aqui alguns elementos que são normalmente usados na nomenclatura da flexão simples. A altura total da seção, H, a altura útil da seção, que seria da borda comprimida até a armadura mais distante, ou a armadura mais tracionada. O eixo Y aqui em relação começa no eixo adotado para a viga. No caso da teoria clássica de vigas, a gente dizia que esse eixo era centroidal, mas agora a gente vai começar a não considerar essa hipótese, quer dizer, não é nem considerar essa hipótese, você não faz mais sentido eu colocar esse eixo no centro de gravidade da seção, porque eu vou ter dois materiais, então usualmente a gente considera esse eixo numa posição conveniente, que pode ser o centro de gravidade da seção bruta de concreto, por exemplo. Mas a presença das armaduras, ela mexe com o centro de gravidade da seção, né? Mesmo que você considere todo mundo no regime elástico. Então a gente tem aqui do lado direito representada a configuração deformada, que a equação nos diz que é uma reta. Então nessa configuração deformada a gente pode identificar algumas variáveis relevantes. A deformação máxima de compressão no concreto, a fibra mais comprimida de concreto lá em cima. Eu estou assumindo aqui um momento positivo, né, que comprime em cima, traciona embaixo. A deformação no nível do eixo, que é o nosso ε0.
a deformação no nível da armadura, que eu estou chamando aqui de εs, e a curvatura da seção. A curvatura da seção é a inclinação dessa reta, né? Dessa reta da configuração deformada. Outra variável muito importante é a chamada profundidade da linha neutra, que comumente para nós é chamada de x. Profundidade da linha neutra. Aqui é o caso típico da flexão simples, onde eu vou necessariamente ter uma parte da seção comprimida e uma parte da seção tracionada, separadas justamente por essa linha horizontal, que a gente chama de linha neutra. Como eu tenho uma configuração deformada reta ao longo da altura, né, eu necessito, para a sua descrição, de duas variáveis, duas informações. Até esse ponto nós temos trabalhado aqui com o ε0, deformação no centro de gravidade, deformação no eixo, né, de referência, e a curvatura. Mas quaisquer duas variáveis de deformação podem ser usadas para descrever completamente a deformada. Por exemplo, você pode usar a deformação máxima no concreto e a deformação na armadura mais tracionada. Você pode usar a linha neutra e a curvatura. Quaisquer duas variáveis são suficientes para descrever uma configuração deformada de uma seção de concreto na flexão simples. A gente pode expressar a curvatura como sendo a razão, né, a tangente desse ângulo aqui, ou essa inclinação, como sendo a razão entre a deformação máxima no concreto, aqui eu estou tomando em módulo, né, porque não estou levando em conta ainda sinal, né, não estou me preocupando aqui nessa expressão com sinal, por isso eu coloquei esse módulo, né, mas o tamanho da curvatura é a deformação máxima no concreto dividido pela altura, a profundidade da linha neutra, ou, alternativamente, a deformação máxima no aço dividido pela distância d menos x, que é esse pedaço aqui. Certo? Essas expressões são muito usadas nos livros textos de concreto armado para deduzir as fórmulas de flexão simples. A gente tem que ter em mente aqui que as variáveis que você vai usar para trabalhar na deformada da flexão simples vão sempre depender do objetivo que você tem na sua análise. Certo? Então essa aí é a descrição da deformada, ou as equações de compatibilidade da seção de concreto armado na flexão simples. Como eu acabei de mencionar, essas variáveis de deformação comumente usadas tem a deformação de compressão máxima lá na fibra mais comprimida, a deformação na armadura mais tracionada, o x, que é a profundidade da linha neutra, além dos iniciais que a gente usou, deformação no eixo e a curvatura. Quaisquer duas podendo ser utilizadas na definição de uma configuração deformada de uma seção. Se a gente pega aquela equação básica, né, e aplica lá na fibra superior, eu vou ter que meu εc máximo vai ser o ε0 menos a coordenada y máxima da fibra comprimida, vezes a curvatura. Evidentemente, esse yc máximo aqui é um valor conhecido. Da mesma forma, eu tenho aqui o εs, né, deformação na armadura mais tracionada, armadura mais inferior, é o ε0 menos a coordenada dessa armadura, coordenada y dessa armadura, que eu suponho conhecida, multiplicado pela curvatura. Estou simplesmente aplicando a equação a fibra superior e a fibra da armadura. Tá? Essas equações aqui são a chave para a gente escrever uma variável em função da outra. Yx que eu estou chamando aqui é a altura y da linha neutra. A altura y da linha neutra, simplesmente substituindo na expressão básica, procurando na expressão básica o ponto y onde a deformação é nula. Ou seja, se eu fizer a deformação nula, eu vou ter o zero é igual a ε0 menos y vezes a curvatura. Portanto, o y onde a deformação é nula é ε0 sobre k. Eu chamei ele de y de x. Índice x, né, que é a coordenada y onde começa a região comprimida. Se eu quiser o valor x, né, profundidade da linha neutra, basta eu pegar o yc máximo e subtrair desse yx. São simplesmente relações
baseadas na equação de deformação, que permitem a gente escrever quaisquer variáveis em função de apenas duas, né? Por exemplo, se eu te der ε0 e k, você pode obter εc máximo e x. Se eu te der εc máximo e x, você pode obter qualquer uma das outras variáveis. Repetindo, tá? Basta duas variáveis de deformação para definir a configuração deformada de uma seção. Quando a gente estiver na fase de dimensionamento, a gente vai ver que existem algumas circunstâncias onde você fixa uma das variáveis e você só precisa de uma variável para definir a deformação. Nesse caso aí, esse é o que acontece quando a gente está no estado limite último, né? Mas esse é assunto para depois. Por enquanto, vamos ter em mente que eu preciso somente de duas variáveis para definir a deformação de uma seção transversal de concreto armado. Em relação às equações constitutivas, o que é que eu preciso? Eu preciso conhecer essas relações tensão-deformação unidimensionais para o concreto e para o aço, nas faixas de deformação em que eu quero trabalhar. Certo? Quais são essas relações tensão-deformação? Existem muitas. Por exemplo, a norma brasileira tem a sua relação tensão-deformação, o Eurocode tem a sua relação tensão-deformação, o código modelo do CEB também. Diversos pesquisadores desenvolveram equações para descrever, principalmente aqui o concreto, né? Tem virtualmente aí uma dezena de expressões diferentes para descrever o concreto aí no comportamento unidimensional. E o aço normalmente é usado são expressões mais simples do que o concreto, mas também tem uma boa quantidade de expressões para a relação constitutiva uniaxial do aço. O mais comum é que você tenha uma relação elástica perfeitamente plástica, no caso do aço, é o mais usado. No concreto, você tem essa grande variação. Dependendo dos objetivos da sua análise, você pode usar essas equações mais complexas ou você pode partir para equações mais simples. Dependendo de se você quer fazer uma análise de situação de serviço, pode estar querendo fazer uma verificação do momento resistente, pode ser um problema de dimensionamento de armadura, ou pode ser um problema de obtenção de relações momento-curvatura. São 4 tipos distintos de problemas na flexão simples, em que você tem que escolher uma relação tensão-deformação para o concreto. Certo? Qual que você vai escolher? Depende dos objetivos do cálculo, né, e do grau de simplificação que você pode admitir. Se você estiver fazendo uma análise por elementos finitos, você vai querer, né, procurar alguma coisa mais sofisticada possível. Independente de qual a relação tensão-deformação que você está trabalhando, que você escolhe para o concreto e para o aço, uma operação fundamental na nossa análise e nosso dimensionamento também é você ser capaz de calcular os esforços resistentes para uma geometria conhecida. Certo? Ou seja, uma seção de concreto armado com materiais conhecidos, geometria conhecida, distribuição das armaduras, ou seja, ela toda definida. E mais, dada uma determinada configuração deformada, eu tenho que ser capaz de calcular os esforços resistentes. Certo? O interessante aqui é que eu tenho que ter uma seção toda conhecida e tenho que ter uma configuração deformada também conhecida. Com isso, eu posso calcular o normal resistente, é uma extensão, né, do normal que a gente viu, do cálculo normal que a gente viu lá no material homogêneo, só que agora eu tenho dois materiais. Então, o normal resistente da seção é definido pela integral na seção de concreto, da tensão no concreto vezes o dA, ou seja, para o concreto você necessita fazer uma integral, porque você tem uma distribuição de deformações e, portanto, uma distribuição de tensões naquela área, mais a parcela do aço. Na parcela do aço, nós
fazemos um cálculo mais simplificado, porque como as barras são consideradas de pequena dimensão em relação à área da seção transversal, nós podemos admitir que elas estão concentradas ali num ponto. Então, simplesmente eu somo o esforço normal de cada barra, que é igual à sua área, multiplicada pela tensão na armadura. O momento resistente também, né? Ele pode ser calculado pela integral na área do braço de alavanca Y vezes a tensão do concreto vezes dA, isso aqui é a integral dos momentos devidos à seção de concreto, mais a parcela das armaduras, que também é calculada de maneira discreta. Né? Em cada camada de armadura, você imagina que você tem uma armadura concentrada ali. Como você conhece a geometria, né? Essas integrais aí, elas são sempre possíveis de fazer. Podem ser mais fáceis ou mais difíceis, dependendo principalmente da geometria da seção e da relação tensão-deformação do material. No caso mais geral de todos, em que a gente tem aí relações tensão-deformação do concreto complicadas, por exemplo, como a do CEB, ou mesmo a da norma brasileira, certo? No caso mais geral, essas integrais não são muito propícias para o cálculo manual. E o que se usa na prática é um procedimento numérico, né? Faz uma integração numérica ao longo da seção. Isso é outro tópico de pesquisa que é bem clássico. Existem realmente dezenas de artigos científicos falando sobre a obtenção desses esforços, principalmente na flexo-compressão oblíqua. Existem muitas técnicas que permitem você calcular essas integrais de uma forma mais numérica, ou mesmo uma forma integrais exatas, usando geometrias poligonais. Então existem muitos algoritmos para isso, mas o que é mais utilizado, inclusive na maioria dos programas de elementos finitos, é obter esses esforços resistentes através de integração numérica. Quando aplicada à seção de concreto, ela é usualmente chamada de método das fatias. Em que consiste o método das fatias? Você subdividir ao longo da altura a seção transversal em faixas ou fatias. Nessas fatias, ou no centro de cada fatia, você supõe a tensão constante. Como as barras de armadura são consideradas pontuais, não há necessidade de você fazer a integração numérica, você aplica diretamente a fórmula usada. Essa figura mostra, então, como é que é feito o cálculo numérico dos esforços de uma seção transversal de concreto armado através do método das fatias. Eu tenho aqui uma seção de geometria variável, largura variável, para a qual eu conheço todas as suas dimensões, toda a distribuição de largura, né? Claro que isso aqui é um caso pouco usual, né? Mas é só para ilustrar que isso aqui é geral. Estou representando aqui somente 2 camadas de armadura, mas esse cálculo pode ser feito para quantas camadas de armadura você tem, né? Não interessa, evidentemente, em cada camada o número de barras, mas só o total de armadura que você tem em cada camada. Certo? Nós temos aqui, então, a configuração deformada da seção, onde eu posso visualizar a deformação ε0 no eixo de referência, a curvatura, a deformação máxima de compressão, a deformação na camada de aço mais afastada, e para uma fibra genérica, né, na qual a seção foi subdividida, eu tenho a deformação no centro da fibra, para a qual eu vou poder calcular a tensão no centro da fibra de concreto. Certo? Essas fibras servem justamente para você discretizar a seção de concreto. Então, o que é que eu vou precisar além disso? Eu vou precisar de uma relação tensão-deformação para o concreto e de uma relação tensão-deformação para o aço. A relação tensão-deformação para o concreto, ela vai ser integrada numericamente nas fibras, certo? Como essa expressão ela pode ser muito complicada e a largura aqui também pode ser variável, é difícil você encontrar uma expressão fechada para essa integral no caso geral, por isso que a gente faz a integração numérica.
Já em relação às armaduras, aqui está representado somente a tensão nessa última camada, mas se você tiver quantas camadas você tiver aqui, você consegue calcular pela posição vertical da camada, você consegue calcular a deformação dela e, portanto, calcula a tensão através da relação tensão-deformação do aço. Tá? Então, o procedimento numérico se refere mais à integração da parcela do concreto. Tá? Como é que é essa expressão? Como é que são essas expressões para o cálculo dos esforços resistentes? São representadas aqui, o esforço normal vai ser a somatória de 1 até o número de fatias, da tensão em cada fatia, no ponto médio de cada fatia, vezes a largura daquela fatia multiplicada pela a altura da fatia. Você faz uma subdivisão em n fatias de altura ΔH. E aqui a parcela das armaduras que não precisa, né, de nenhum comentário adicional. Em relação ao momento, também você faz a somatória dos momentos em cada uma das fatias, considerando a tensão constante naquela fatia e igual ao valor dela no seu ponto médio. O braço de alavanca é Y, né? É a altura do ponto médio da fatia também. E aqui aparece a largura e a altura da fatia, ou seja, BI ΔH é a área de cada uma das fatias que você está usando para fazer a integração numérica. Bom, em cada ponto, né, em cada fatia, ou no centro de cada fatia, você calcula a tensão no concreto, esse σCi, a partir da relação constitutiva que você escolheu para o concreto. Claro que esse σci vai depender da deformação, que por sua vez depende somente da posição do ponto médio da fatia. E um comentário aqui que nós vamos ver mais tarde, é que em seções de geometria, particularmente seções retangulares, e relações constitutivas simples, por exemplo, se eu considerar relações lineares ou mesmo parabólicas, ou mesmo poligonais, é possível obter soluções analíticas sem necessidade de integração numérica. Certo? Então a gente vai ver alguns casos como esse mais tarde, né, na hora de ver os comportamento em serviço e o dimensionamento de seções. A gente vai usar relações constitutivas simplificadas, ou seja, nós estamos indo do geral aqui para o particular. Finalmente, nós temos aqui um fluxograma, né? Se você quiser fazer uma rotina, né, um programinha para calcular os esforços numa seção qualquer submetida à flexão. No caso aqui, pode ser inclusive flexão composta reta, né? Não, no mesmo algoritmo, né? Para flexão simples e para flexão composta reta, simplesmente a gente faz aqui, né, dados. Né? Os dados são a seção, a largura, né, coordenada inferior e coordenada superior das fibras inferiores e das fibras superiores, a discretização em fatias, dada por essa altura aqui e o número de fatias, NL, as posições e os valores das armaduras, um vetor AS com as posições e um vetor YS, um vetor S com as áreas das armaduras por camada e um vetor YS com as posições de cada camada, de 1 até o número de camadas. Você tem que ter as relações tensão-deformação dos materiais e as variáveis de deformação ε0 e K. Certo? Então, como é que trabalharia essa rotina? Você inicialmente zera aqui um contador e os esforços, e você percorre aqui para cada fatia, calcula sua posição, com base na posição você vai definir a deformação no centro da fatia, tudo é calculado no centro da fatia, e a tensão no centro da fatia. E aí você vai acumulando aqui no normal resistente e no momento resistente as parcelas de cada uma das fatias de concreto. Então você faz aqui para N fatias. Terminou a etapa do concreto, você vai para a etapa do aço, onde você vai de 1 até o número de camadas, né? Você vai calcular a deformação em cada camada, que só depende da sua posição vertical, e a tensão com base na relação tensão-deformação do aço que você escolheu. E depois você soma isso aí no normal resistente e no momento resistente. Faz esse loop aqui
de 1 até o número de camadas de armadura. No final você tem os esforços resistentes NR e MR. Normal resistente, momento resistente da seção submetida a flexão simples ou a flexo-compressão reta. Evidentemente que se for uma situação de flexão simples, esse normal resistente aqui vai ser 0. Certo? Essa rotina ela adota como parâmetros de entrada as variáveis de deformação Y, 0 e K, mas ela pode ser adaptada facilmente para qualquer dupla de variáveis de deformação que se deseja usar. Por exemplo, deformação máxima no concreto e profundidade da linha neutra. É só você usar as relações de compatibilidade para adaptar essa rotina para outras variáveis de deformação.